Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da DNA Academy. Eu quero te dizer algo muito importante agora. Eu preciso de toda a sua atenção. Não se esqueça do seu caderno, da sua caneta. Nós vamos desenvolver a partir de agora, nesse grupo de aulas, desse tema específico, na minha opinião, uma das aulas mais importantes da escola. Talvez essa aula você vai precisar assistir 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque essa aula é a essência da nossa vida. Nessa aula eu vou trazer para vocês ferramentas, instruções, textos para te conectar, para mim, dentro da minha opinião, ao tema mais incrível das Escrituras, que no hebraico é chamado de Elohut, né, que no português é a divindade. Então nós vamos tratar nessa aula sobre a natureza do Messias e a divindade de Jesus. Eu tenho preparado essa aula já tem um tempo com bastante carinho para vocês. Eu trouxe muita informação, muita informação. Por quê, queridos? Porque existem umas correntes nesse tempo, que na verdade não é de agora, mas algumas correntes têm crescido muito em relação à pessoa de Jesus, à divindade de Jesus. Há basicamente 5 correntes. Eu vou tratar dessas 5 correntes com vocês e, obviamente, como a DNA Academy não é simplesmente uma plataforma de discussão de ideias, né? Nós somos uma escola de cultura bíblica. Eu vou colocar a minha opinião e vou te explicar e provar para você por que eu tenho essa opinião e por que essa é a opinião mais correta, não baseada naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, mas baseado em 5.000 anos de história, ok? Então nós vamos falar sobre a natureza do Messias, a divindade de Jesus, e eu quero começar aqui falando para vocês sobre 5 correntes. Então vamos lá, os slides, né, como sempre, vão estar aí na tela, acompanhem. Se você quiser, tire print dos slides ou pare a aula, copie. É muito importante que você esteja interagindo para aprender de maneira muito mais eficiente. Uma outra coisa muito importante que eu tenho para te dizer é, sempre que houverem dúvidas ou se você quer fazer algum comentário, faça o comentário aqui embaixo. Eu estou respondendo pessoalmente todos os comentários, ok? Então vamos lá. A primeira corrente: Jesus foi tão somente um profeta, um homem especial e grande professor de moral, não se podendo atribuir-lhe divindade. Então tem uma linha, né, uma linha de pensamento dizendo que Jesus ele simplesmente foi um homem que tinha uma conduta moral elevada, né? Ele foi um profeta, um homem especial. Inclusive o Islã defende essa linha, tá, pessoal? Muito fortemente. E uma parte do judaísmo também defende essa linha, que Jesus foi um profeta, um homem especial, um grande professor de moral, mas ele não tinha nada de divino nele, era uma pessoa comum. A segunda linha é que Jesus foi o primeiro a ser criado pelo Eterno, que ele concedeu grande autoridade perante os homens, conferindo-lhe o papel de revelar Adonai à humanidade. Jesus foi gerado com substância divina e é o representante oficial de Elohim, né, de Deus, junto aos homens. Por ser filho do Eterno, Jesus deve obediência ao Pai. À luz desse pensamento, o Messias é inferior a Adonai, mas superior aos anjos e aos homens. Então essa também é uma outra linha de pensamento, onde diz que Jesus é uma pessoa inferior a Deus, né, e superior aos anjos. A nossa terceira corrente vai dizer o quê? A doutrina da Trindade vislumbra Deus como sendo composto de 3 pessoas divinas em unidade essencial e eterna. Existe um Deus, porém essa unidade é constituída de 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e que possuem personalidades distintas. Então tem uma terceira linha
que é muito defendida pelos trinitarianos, que dizem que Jesus é uma pessoa diferente, com personalidade diferente e, apesar de ter, ser constituído ali das mesmas substâncias, tem a mesma essência, mas é uma pessoa diferente. A quarta linha de pensamento é que a visão de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três emanações do Eterno, que é um. Nessa concepção, não existe nenhuma diferença entre a essência ou a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é o próprio Filho, o Filho é o próprio Espírito, o Espírito é o próprio Pai, ou seja, não existe nenhuma distinção entre eles. Aqui nós temos uma linha dizendo que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo e não há diferença entre eles. E a quinta linha de pensamento diz que Adonai é um Errad, porém Adonai se revela de muitas maneiras aos homens. Estas manifestações são denominadas Kenumes, manifestações, essências, naturezas. São as manifestações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai é Adonai, o Filho é Adonai e o Espírito é Adonai. O Eterno é um e possui três manifestações distintas. Esta corrente se distingue da terceira corrente, da Trindade, pois não crê em três pessoas com três personalidades distintas, mas tão somente em um único Deus que se revela em três manifestações. Difere da quarta corrente, por esta dizer que não existe diferença em sua natureza e na sua essência. Ok? Então nós falamos aqui de quatro manifestações. Uma, que Jesus, ele é um profeta, uma pessoa especial, um mestre da moral, mas que não é divino, não tem divindade nenhuma em Jesus. O outro diz que Jesus é um ser criado, que Jesus foi criado por Deus, que é menor do que Deus e maior do que os homens. A doutrina da Trindade, que diz que há três pessoas diferentes, distintas, cada uma com a sua personalidade diferente. A quarta corrente é o que vai dizer que Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa, sem distinção nenhuma, eles são o mesmo. E a quinta corrente, querido, que é a corrente que nós defendemos, que é a corrente realmente que está ligada ao pensamento bíblico, diz que Adonai é um Errad, ou seja, ele é um. Eu vou explicar essa palavra errado, o que significa, dentro das Escrituras, ok? Dentro da mente, dentro da cultura e dentro da língua hebraica. Vou explicar isso para que vocês possam ampliar cada vez mais o seu entendimento. E dentro dessa linha de pensamento, o Messias, Jesus, ele é uma emanação desse próprio Deus. Ele é uma manifestação do Eterno que vai se manifestar principalmente dentro da nova aliança de três maneiras distintas, que é a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos lá. Adonai é Mahiach. O que é essa palavra Mahiach? Essa palavra vem do aramaico e essa palavra significa o quê? Senhor Deus. Muitas vezes foi traduzido de maneira equivocada essa palavra, principalmente na Nova Aliança, e tratou, por exemplo, o texto, por exemplo, quando Paulo vai dizer em Filipenses que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, na verdade, o que está escrito no aramaico é que toda língua confessará que Yeshua HaMashiach é Mahiach, ou seja, é o Senhor Deus. Então vamos lá, no Tanar em aramaico, o tetagrama Yud-He, Vav-He, que nós estamos tratando aqui como Adonai, mas muitas pessoas, o texto, se a gente fosse ler mesmo, era Yahvé, mas Adonai é o termo mais usado e o termo mais respeitoso, vamos dizer assim, para com Deus. Por algumas questões, podemos falar sobre isso depois num outro tempo. Então,
No Tanar, em aramaico, o tetragrama Yud-He-Vav-He foi trocado pela palavra Maria por quase 7.000 vezes. Então, nas inscrições do aramaico original, nas inscrições originais do aramaico da Nova Aliança, é usado a palavra Maria para se referir a Deus, assim como na tradução da Bíblia em hebraico para o aramaico, Yud-He-Vav-He foi mais de 7.000 vezes substituído pela palavra Maria. Mar, como eu já disse, é Senhor. E há, conforme os Salmos 118, versículos 5, 14, 17 a 19, é a abreviação de Yud-He-Vav-He. O aramaicista Andreu Gabriel Roth explica que Maria é usado em aramaico para substituir o tetragrama Yud-He-Vav-He, enquanto a palavra Mar significa Senhor. Na Nova Aliança foi usada a palavra Maria em substituição ao tetragrama Yud-He-Vav-He, que muitos tradutores bíblicos simplesmente traduziram como Senhor. Senhor é diferente de Yahvé, ok? Então muitos tradutores traduziram, quando viram a palavra Maria, simplesmente traduziram como Senhor. Pegaram apenas o mar, que em aramaico é Senhor, mas jogaram fora o Iá, que comporia a palavra Yahvé ou Adonai. Então, por isso que você vai ver muitas vezes na Nova Aliança Jesus sendo tratado como Senhor, porém no original é Senhor Deus, ok? Então, só com esse conceito aqui, querido, a gente já destruiria muita má informação, muita confusão. Porém, nós temos essa aula que nós preparamos para vocês, tem basicamente 6 ou 7 aulas nesse tema todo tratando sobre isso. Por quê? Porque é uma crescente muito grande, que nós temos nos preocupado muito com isso. Nós temos conversado com alguns líderes, porque está crescendo muito e muito rápido, não só no Brasil. A corrente que diz que Jesus sim é o Messias, nós cremos nele como Messias, mas ele não é Deus, porque Deus só existe um. Usando o texto de Deuteronômio 6, do versículo 4 ao versículo 9, é onde vai dizer, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, Adonai é o seu Deus, Adonai é um. Então dizem que só existe um único Deus, e isso é uma verdade, e que Jesus não é Deus, porque senão desrespeita o texto que diz que Deus é um. Então eu vou explicar isso para vocês, para que vocês possam ter um entendimento, para que você possa ter argumento. Porque eu quero te dizer algo, querido. O argumento desse pessoal, dessa corrente que diz que Jesus sim é o Messias, mas não é Deus, é muito crescente, e o argumento deles é muito profundo. Eu conheci algumas pessoas que hoje estão negando Jesus, negam Jesus, reconhece que Jesus é o Messias, sim, mas estão negando Jesus porque não reconhecem que ele é Deus. E Jesus, querido, ele não é apenas o Messias. Quando você reconhece Jesus como Messias, mas não reconhece ele como Deus, você está negando o Messias, você está negando Jesus. A minha luta, o meu trabalho, o nosso estudo, essas aulas que eu preparei para vocês, elas vêm com esse peso de responsabilidade, de instruir você, para que você não seja enganado no futuro, ou mesmo aqui no seu presente, no seu cotidiano, e que você não venha negar Jesus, mas que você possa estar muito bem consolidado na consciência de que Jesus é Deus, Jesus faz parte da criação do mundo, que Jesus é a imagem do Deus invisível e que Jesus é errado. Por quê? Porque Adonai é errado. Então vem comigo para essa construção de entendimento, aonde você vai se aprofundar e mergulhar cada vez mais na intimidade com Jesus através do conhecimento correto
Beleza? Então, vem comigo. Jesus é Maria. Nós falamos que Yud He Vav He, que Yahvé é Maria. Agora nós vamos explicar que Jesus é Maria, segundo a cultura de Jesus, dentro do aramaico. Vamos a alguns textos traduzidos diretamente dos manuscritos originais aramaicos. Lucas 2:11. Muito importante que você abra sua Bíblia e confira comigo, que você vai ver que há algumas diferenças. E aí você vai se situar melhor dentro desse conceito. Vamos lá. Lucas 2:11. Porque hoje nasceu para todos nós o Salvador, que é Yahvé, que é Adonai, o Messias, na cidade de Davi. O anjo anuncia que seria o próprio Yahvé em carne que estaria nascendo. O nascimento em carne de Yahvé, Messias, era esperado pelos judeus. Então, quando o anjo chega, você conhece a história, para anunciar aos pastores o nascimento do Messias, ele diz o quê? Que hoje nasceu para todos nós o Salvador, que é Adonai. É isso que está escrito nos pergaminhos, nos textos originais das Escrituras. Na Torá, Adonai se manifesta em carne e come com Abraão em Gênesis 18. Nós vamos tratar isso profundamente, ok? Esse termo aqui principalmente sobre Gênesis 18. Em Zacarias 12:10, o Eterno havia dito que ele mesmo seria transpassado. Também vamos tratar isso aqui separadamente. Eu só estou colocando aqui para você entender que a manifestação de Adonai, de Yahvé em carne, não era surpresa para a mente judaica daquele tempo. Era esperado a manifestação, que Deus se faria carne e habitaria em meio ao povo, para restaurar o povo de Israel, para livrá-lo dos seus pecados. Por essa razão, os pastores tiveram a certeza que o Messias era Yahvé. Conclusão. 1. Há muitas ideologias a respeito da divindade de Jesus. Porém, as Escrituras endossam que a quinta linha, aquela quinta corrente de pensamento é segundo as Escrituras e a cultura de Jesus. É essa quinta linha que é a correta. Segundo ponto da nossa conclusão. Jesus é Adonai, Jesus é Maria. E a terceira, dentro do pensamento semita, Adonai se manifestar em carne era algo esperado, ok? Então aqui nós trouxemos primeiro nós estamos limpando o terreno para o que virá. Então você se prepare, se for necessário, assista de novo essa aula. Não se esqueça do seu caderno, copie, gente, faça resumo, releia o seu resumo, assista a aula novamente e vem comigo rumo a uma fé descomplicada.